CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Boa tarde a todos. Nós vamos agora estudar a obra de Allan Kardec, obra póstumas. Mas antes vamos ler o Evangelho, capítulo 2, Meu reino não é deste mundo. Hoje cedo eu vi aqui, uma realeza terrestre. Para não ser o mesmo, vou ler o item 7. O Espiritismo amplia o pensamento. Ele abre novos horizontes. Em lugar dessa visão estreita e mesquinha, que o concentra na vida presente, que faz do instante que se passa sobre a terra a única e frágil base do futuro eterno. O Espiritismo mostra que essa vida é apenas um elo no conjunto harmonioso e grandioso da obra do Criador. Ele mostra os vínculos que unem todas as existências do mesmo ser. Todos os seres de um mesmo mundo e os seres de todos os mundos. Ele dá assim uma base e uma razão de ser, a fraternidade universal, enquanto a doutrina da criação da alma, no momento do nascimento de cada corpo, torna todos os seres estranhos uns aos outros. Essa solidariedade das partes de um mesmo todo explica o que é inexplicável, se apenas considerarmos uma única parte. É essa visão de conjunto que os homens não teriam compreendido no tempo de Cristo. Por essa razão, o seu conhecimento foi reservado para outros tempos. Faz a prece. Pode fazer o senhor, Gidão. Pode fazer. Querido Jesus, aqui nos reunimos mais uma tarde para estudarmos a doutrina espírita, estudarmos os apontamentos de Allan Kardec no livro Obras Póstumas. Que esse espírito de escola possa nos inspirar de onde estiver e desde já receber a nossa gratidão. Aproxima de nós os benfeitores de nossas vidas, da nossa casa, para que em nome deles, em nome da direção espiritual do CEAP, em nome do nosso irmão altivo, de Allan Kardec, de Denis, em nome das nossas queridas irmãs, em nome do amor, Senhor, do nosso amor, em Teu nome, Jesus, mas acima de tudo, em nome de Deus, pedimos a devida permissão para iniciarmos os estudos da tarde e noite de hoje. Que assim seja. Então, vamos lá. 6h01, então já é noite, né? Então, Suzy, você que está vindo pela primeira vez, obras póstumas, o nome já está dizendo, né? Pós-morte, póstumas. Então, esses apontamentos que nós estamos estudando aqui, estavam no gabinete dele, na mesa dele, e foi publicado depois. Nós já estudamos aqui, nesses primeiros estudos, as primeiras aulas, a biografia de Allan Kardec, a prece realizada no túmulo de Kardec
por Camille Flammarion. Camille Flammarion era um astrônomo francês muito amigo de Allan Kardec. E ele faz um discurso, belíssimo. E hoje, aos assinantes da Revista Espírita, exatamente aí, a Dilane vai começar a ler. A Revista Espírita foi o periódico mensal que Allan Kardec lançou. Ele mesmo fez tudo, teve a iniciativa. Ele começou em janeiro de 1858. Em 1858, em janeiro de 1858, saiu o primeiro periódico da Revista Espírita, no intuito de divulgar a doutrina, de receber o feedback, como a gente fala, o retorno da nova doutrina que surgia na população. E ali ele publicava as cartas que ele recebia do mundo inteiro. E tudo que está ali, estão naquelas revistas, a gente tem aqui nas obras fundamentais, né? Que é o fundamento da doutrina, o Pentateuco, e muito mais, coisas que ele não publicou. Então a gente está estudando essa Revista Espírita aos domingos, às quartas-feiras, amanhã, de 9 às 10 horas. A Eloá faz o estudo do Evangelho aqui, de 8 às 9, e de 9 às 10 a gente inicia, de 9 às 10 a gente faz o estudo da Revista Espírita. Começamos com a primeira Revista Espírita, que foi lançada em janeiro de 1858. Então, ele faz aqui um relato que tem como título Aos assinantes da Revista Espírita. Vamos lá, Dilane. Até esse dia, a Revista Espírita foi essencialmente a criação de Allan Kardec, como de resto todas as obras doutrinárias que publicou. Quando a morte o surpreendeu, a multiplicidade de suas ocupações e a nova fase na qual entrava o Espiritismo faziam-no desejar agrupar-se a alguns colaboradores convictos para executar, sob sua direção, trabalhos aos quais não podiam mais satisfazer. Então vamos lá. Como ele colocou aqui, né? Até esse dia, a Revista Espírita foi essencialmente a obra, a criação de Allan Kardec. Então, ele começou, como dissemos, lançando o primeiro periódico em janeiro de 1858 e foi até março de 1869, quando ele desencarnou. Allan Kardec desencarnou no dia 31 de março de 1869, de um aneurisma. Então foi uma morte rápida, né? Teve um aneurisma e desencarnou. Então até março ele lançou a Revista Espírita. Depois ela continuou com o seu amigo que o ajudava. Ela continuou. Então nós temos a coleção da revista de janeiro de 1858 a dezembro de 1869. Então são 12 volumes. Cada volume tem uma revista mensal. Então a gente tem todas essas revistas que a gente estuda aqui, né? Que o espírita, o estudioso, deve estudar a Revista Espírita. Tudo bem, Suzy? Entendeu? Então vamos lá. Acordamos em não nos afastar do caminho que nos traçou,
mas pareceu-nos ser do nosso dever consagrar aos trabalhos do Mestre, sobre o título de Obras Póstumas, algumas páginas que entre nós... Que ficariam reservadas... Pode ir. Se tivesse permanecido corporalmente entre nós. A abundância de documentos acumulados no seu gabinete de trabalho permitir-nos-á, durante vários anos, publicar em cada número, além das instruções que quiser nos dar, como espírito, um desses interessantes artigos que sabia tão bem tornar compreensível a todos. Está dando para entender, Suzy? Entendeu esses parágrafos? Então, olha só, depois que Allan Kardec morreu, eles acordaram entre eles, fizeram um acordo, né, que não se afastariam do caminho que Kardec começou, que ele traçava os seus trabalhos. Aí, aqui, sobre o título de Obras Póstumas, ele trouxe algumas páginas que estavam lá sobre a mesa dele, que ele publicaria na revista. Nós vamos ver coisas interessantes aqui. Vai, Adilane. Estamos persuadidos de satisfazer assim os desejos de todos aqueles a quem a filosofia espírita reuniu nas nossas fileiras e que souberam apreciar no autor de O Livro dos Espíritos, o homem de bem, o trabalhador infatigável e devotado, o espírito convicto que aplicava-se na sua vida privada em colocar em prática os princípios que os ensinava nas suas obras. Revista Espírita 12, 12º ano. Isso, 12º ano, junho de 1869. Olha o que ele fala sobre Kardec, né? O Camille Flammarion, deve ser Camille Flammarion, né, em francês, ele diz que Kardec era o bom senso encarnado. E esse elogio que eles fazem aqui, ó, ele coloca aqui no que estava na Revista Espírita, de junho de 69. Ele já havia desencarnado. Ele colocou essa página aqui. Olha o elogio que ele faz a Kardec. O homem de bem. Quando você pega no Evangelho segundo o Espiritismo, ou no Livro dos Espíritos, que traça o verdadeiro homem de bem, ele começa: o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de amor, de caridade, na sua maior pureza. A lei de justiça, amor e caridade, na sua maior pureza. E por aí vai dando os adjetivos do homem de bem. Então Kardec foi um verdadeiro homem de bem, trabalhador infatigável. O que é um trabalhador infatigável? Incansável, não parava de trabalhar. E devotado. O que é devotamento? Dedicação, dedicado, devotado. O espírito convicto que aplicava-se na sua vida privada em colocar em prática os princípios que assinava nas suas obras. Então ele não só era um trabalhador infatigável, devotado, um homem de bem, ele colocava em prática tudo aquilo que ele escrevia. Então vamos lá. Um desses escritos: Profissão de Fé Espírita Raciocinada. Profissão de Fé Espírita Raciocinada. Aí tem um parágrafo primeiro. Deus. Há um Deus, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Está lá no Livro dos Espíritos. É a primeira pergunta do Livro dos Espíritos. E ele pergunta: que é Deus? Então, há um Deus, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, ou causa primeira de todas as coisas.
A prova? A prova da existência de Deus está neste axioma. O que é um axioma? Um axioma é uma verdade que a gente aplica à nossa ciência. É uma coisa incontestável. Incontestável. Então, a prova de existência de Deus está neste axioma. Não há multidão. Não. Não há absolutamente efeito sem causa. Vemos incessantemente uma multidão inumerável de efeitos, cuja causa não está na humanidade, já que a humanidade é impotente para produzi-los e mesmo para explicá-los. A causa está, portanto, acima da humanidade. É esta causa a que se chama Deus, Jeová, Alá, Brahma, Forri, grande espírito e etc., segundo as línguas e os tempos e os lugares. Entendeu, André? Ana, você entendeu? Andriele, você entendeu? Não entendeu. Então vou começar tudo de novo. Presta atenção. Vocês vieram para cá para prestar atenção. O que ele está dizendo? Está dizendo que Deus é a causa primeira de todas as coisas, a inteligência suprema. E ele diz que como é que a gente pode afirmar que Deus existe? Por causa de uma verdade, de um axioma, que é uma verdade. Não é efeito sem causa. Você está com dor de cabeça, Andriele? Não. Então, a dor de cabeça é o efeito. Tinha que saber a causa da dor de cabeça. Então, preste atenção, Ana. Acordou, né? O barulho é o efeito ou é a causa? Hein, Ana? O barulho ou o efeito? Qual é a causa do barulho? André, qual é a causa do barulho? Eu bati, a causa fui eu. A causa foi, o efeito, o barulho, né? A causa do barulho foi a minha pancada. A gente está aqui dentro, escuta um trovão. Qual foi a causa do trovão? Por que houve aquele barulho? E por que aparece aquele risco no céu? Aquilo ali é o efeito, não aparece um risco no céu? Aquilo é o efeito. Qual foi a causa? Vocês não estão na escola? Foi o encontro das nuvens, né? Uma nuvem, a gente vê as nuvens carregadas, uma encontra com a outra, causa aquele barulhão e há uma descarga elétrica. Aí você vê aquele risco no céu. Ali é o efeito. A causa está lá na nuvem. A causa está lá. Então, para as coisas que o homem não criou, a caneta o homem criou, a mesa, isso aqui, eu estou explicando bem devagarinho porque tem jovens aqui na sala, estudando conosco. Mas quem foi que criou o mar? Ana, quem foi que criou o mar? Só pode ter sido Deus, não foi o homem. Quem criou o sol que ilumina a terra? Foi algum homem que foi lá e criou o sol, um homem muito inteligente e desenvolveu o sol, as estrelas? Deus. Se toda causa, se todo efeito tem que ter uma causa, a causa da criação do universo é Deus. Entenderam? Entendeu, Ana? Entendeu, Andriele? Muito bem. Então vamos continuar. Esses efeitos... Pode ir. Esses efeitos não se produzem absolutamente ao acaso, fortuitamente e sem ordem. Desde a organização do menor inseto
e do menor grão, até a lei que rege os mundos, que circulam no espaço, tudo atesta um pensamento, uma combinação, uma previdência, uma solicitude, que ultrapassam todas as concepções humanas. Esta é a causa, é, portanto, soberanamente inteligente. Todo efeito inteligente, há que se ter uma causa inteligente. Se todo efeito tem uma causa, todo efeito inteligente, há que se ter uma causa inteligente. E a harmonia do universo, e a gente vai trazer para cá, ele é regido por leis. A distância entre a Lua e a Terra, em torno de 150 mil quilômetros, não é isso? A distância entre a Lua e a Terra é 149 mil, blá, blá, blá. Bota aí no São Google aí que ele te diz rapidinho. A distância entre a Lua e a Terra. É uma distância que não poderia ser nem menor nem maior, porque senão não poderia ter vida na Terra como a gente conhece. Os movimentos da Terra, o movimento de rotação, o movimento de translação, outros movimentos que a Terra tem, se não fosse do jeito que é, não haveria vida na Terra. Vocês sabiam que a gente gira, eu não guardei, hoje de manhã eu pedi para ver, qual a velocidade de rotação da Terra? Bora, você já falou hoje de manhã para mim. Eu sei que a de translação é 29 metros por segundo, em torno do Sol, em torno de si. 299.792.458 metros por segundo. A velocidade de rotação, e a gente não fica tonto, né? Porque tem leis, tem a Terra, o centro gravitacional da Terra. O centro gravitacional da Terra não permite que você fique tonto. Por que você larga esse óculos e ele fica aqui? Ele não vai embora. Igual você vê lá no espaço, está o astronauta no foguete, né? Aí mostrou lá comendo pizza, tudo. Porque não tem o quê? A lei da gravidade. Aqui tem gravidade, é uma lei. Então, essas leis não foram feitas por acaso. O acaso não existe. O acaso seria o nada. Há por trás disso tudo um Criador, que chamamos de Deus. Vocês têm a ideia, ô Suzy, de achar que Deus está nas grandes... Deus criou as estrelas, o mundo, o mar. Quer ver uma coisa que Ele criou, que é pequenininha? Ela sabe. De que é feito o vidro? Andriele, como é que faz o vidro? Vai quebrar isso aí, senhor. Hã? Areia. A matéria-prima é areia. A areia fazia o vidro. E quem foi que criou a areia? O homem consegue criar num laboratório um grão de areia? Ele não faz. Ele descobre as coisas. Agora, criar, quem cria é Deus. Ele não consegue fazer uma grama, um capim. Ele pode, daquele princípio que já existe ali, e ali tem um princípio inteligente, porque tem vida, ele manipular. Não é? O que é a soja transgênica? Ele pegou a soja e trabalhou. O poodle, um cachorrinho. O homem não criou o poodle, ele pegou um cachorro em laboratório, ele foi fazendo experiências com as células, com células troncos, e criou o cachorro, não é? Não foi assim? Mas o homem não criou o cachorro. Eu lembro que uma vez saiu numa revista, O Homem Brinca de Deus, quando estava saindo a clonagem. Ele não criou animal nenhum. Ele desenvolveu um corpo. O princípio inteligente não foi ele, vem de Deus. Então, tudo que o homem não fez, no micro e no macro, foi Deus que fez. Deus criou. Entendeu, Andriele? Então, vamos lá. Aí ele continua aqui. 2.
Deus é eterno, imutável, imaterial, único, todo-poderoso, soberanamente justo e bom. Estava tudo lá nos apontamentos de Kardec. Mas isso aqui está lá no Livro dos Espíritos. Na primeira parte do Livro dos Espíritos. E isso foi tão desenvolvido, a primeira parte, que deu origem ao livro A Gênese, que é um livro um pouquinho complicado, porque é uma parte técnica, científica, tem que prestar muita atenção. Então ele está dizendo aqui, Deus é eterno. O que significa eterno, Andriele? Para sempre, muito bem. Deus é imutável. O que é imutável, Ana? Que não muda. Imutável, que não muda. Se eu não perguntar, eles vão dormir. Deus é imutável, ele não muda. Deus é imaterial. O que é imaterial, Suzy? É bom que depois vocês me dão aula. Que não tem matéria, não tem nada a ver com a matéria. Ele é imaterial. Deus é único. André, o que é único? Deus é único, André. O que significa dizer que Deus é único? Vamos, André. Único. Pede ajuda aos universitários, pode colar aí. O que é único, Ana? Que só tem um, muito bem. Deus é único. Deus é todo poderoso. O que significa, Andriele? Deus é todo poderoso. Ele tem todo o poder. Deus é justo e Deus é bom. Então tem bondade e tem justiça. Então ele está aqui afirmando que Deus é eterno, imutável, imaterial, único, soberanamente único, todo-poderoso e soberanamente justo e bom. Isso é Deus. Aí ele diz aqui, Deus é eterno. Se houvesse tido começo, alguma coisa teria existido antes dele, teria saído do nada, ou melhor, teria criado a si próprio, através de um ser anterior. É assim que pouco a pouco remontamos ao infinito na eternidade. O que ele está dizendo aqui? Deus sempre existiu. Como ele começou, ninguém sabe. Se alguém criou Deus, esse aqui é o Deus. E quem criou o Deus do Deus? Esse aqui é o Deus. E você vai, numa dízima infinita. Então, não dá para a gente compreender, entender esse princípio da criação e mesmo do Criador. A gente não sabe como. Os espíritos dizem que nos falta um sentido para isso. Cremos que seja o amor. Como a gente não sabe ainda amar, a gente não consegue compreender Deus. Está distante, muito distante. Então, nós temos que nos moralizar, porque a gente já viu que se moralizando, a gente tem como resultado a felicidade. Aquele que não tem o vício da bebida, ele é feliz porque ele não tem vontade de beber, ele não se embebeda, e por aí vai. Deus é imutável, vocês falaram, se estivesse sujeito a mudança, as leis que regem o universo não teriam nenhuma estabilidade. Quer dizer, ele nunca mudou. A lei de gravidade sempre existiu, desde que o planeta Terra começou. As leis de Deus não mudam no universo inteiro. A lei de amor, as leis morais, no universo inteiro. Que se ele mudasse, não teríamos estabilidade. E material, quer dizer que se difere de tudo que é matéria, que chamamos de matéria, senão ele estaria sujeito às transformações da matéria. Então ele não pode ser material. Por isso, ele é imaterial. E se ele fosse material, como ele sofreria as transformações da matéria, ele não seria imutável.
Por isso que ele é imaterial. Único. Se houvesse outro Deus, né, haveria várias vontades, e desde então não haveria nem unidade de vistas, nem unidade de poder na ordenação do universo. Então, por isso que ele é único. Fosse vários deuses, várias vontades diferentes. E todo-poderoso. Deus é todo-poderoso porque ele é único, só tem ele. Ele é o todo-poderoso. A sabedoria providencial das leis divinas se revela nas menores coisas, como nas maiores, e desde a sabedoria não permite duvidar nem da justiça, nem da sua bondade. Tudo que tem no macro, tem no micro. Quando a gente olha para o nosso corpo, aqui nas nossas células, os mundos são formados de matéria. Isso aqui é matéria. Isso aqui é matéria. Tudo que tem aqui, tem no universo, em termos de matéria. Em termos de inteligência, que o espírito é o ser inteligente da criação, que somos nós, tem no universo inteiro espíritos, seres inteligentes da criação. Está cansativo isso, Suzy? Está dormindo porque está cansada? Ou está dormindo porque está chato? Se tiver chato, eu começo tudo de novo de uma maneira diferente. Tá bom, então vamos lá. Tudo bom? Deus é infinito em todas as suas perfeições. Se supuséssemos imperfeito um só dos atributos de Deus, se subtraíssemos a menor parcela de eternidade, de imutabilidade, de imaterialidade, de unidade, de todo o poder, da justiça e da bondade de Deus, poderíamos supor um ser que possuísse o que se lhe faltasse. E este ser mais perfeito que ele é esse que seria Deus. O homem, por não compreender Deus, ele fez um Deus antropomórfico. O que é um Deus antropomórfico, Ana? O que é um Deus antropomórfico, Andriele? O que é um Deus antropomórfico, Suzy? Hã? O que é um Deus antropomórfico, Andressa? Fórmula de homem. Muito bem. É um Deus em forma de homem. Aí, bateu até palma para você lá. O Deus antropomórfico, o nome já está dizendo, em forma de homem. Você, quando estuda antropologia, você vai ver lá, vai pesquisar quando começou, né, a vinda do homem, enfim. Então, Deus antropomórfico, eles fizeram um Deus em forma de homem. Aí você vê canções da igreja, por exemplo, segura na mão de Deus. Deus não tem mão. Os olhos de Deus estão te vigiando. Deus não tem olho. Então, lá na igreja de Marechal Hermes, quando eu era pequeno, eu lembro, eu ia à missa lá, na cúpula da igreja, assim, na abóbora, é grande aquela igreja de Nossa Senhora, né? A igreja. Ali tem um retrato de Deus. Barbudão, forte, né? Os artistas pintaram antes, bem grandão, bem forte, cheio de anjinho em torno dele. Porque era assim que o homem compreendia Deus. E ainda hoje compreende Deus assim. Tanto que fizeram de Jesus um Deus. E Jesus não é Deus. Jesus é uma criatura de Deus. Ou seja, Jesus foi criado por Deus, assim como nós fomos criados por Deus. Jesus começou simples e ignorante, passando pelos reinos inferiores da criação, passando por mundos primitivos. Sabia que Jesus já foi o homem da caverna? Passou em mundos de provas e expiações como o nosso, para mundos de regeneração, passou para mundos felizes, mundos divinos, né? E hoje Jesus já é um espírito puro. Ele é um irmão mais velho do que a gente. E como lá na Roma antiga, onde começou a Igreja Católica Apostólica Romana, tinham que fazer de Jesus um Deus.
e agregar aos deuses romanos aquelas estátuas que eles adoravam. Daí surgiram os santos, então fizeram de Jesus um Deus. Isso passando uma, duas gerações, fica, gerações, uma, duas gerações, 3 gerações, o imperador mandou, tudo que seu chefe mandar, faremos todos, se não fizer, acaba acreditando no Deus, ficou Deus. Mas Jesus nunca disse que era Deus. Então o homem tem dificuldade de compreender Deus, porque na verdade Deus é. Deus não tem definição, Ele é. Jesus trouxe um aspecto de Deus, tudo isso são atributos de Deus, de acordo com a capacidade de entendimento do homem da época. Então ele disse que Deus era Pai, que Deus era amor, porque até então, para os judeus, Deus não era Pai. Deus era Pai para eles, para o restante Deus era carrasco. Deus punia, Deus se vingava de quem não gostava. Deus iria dobrar os inimigos aos pés dos judeus. Era o Deus de Moisés, o Deus cioso. Assim compreendia aquele povo. Então Jesus veio dizer que Deus é Pai, Deus é amor, Deus ama todos nós. O homem vem se desenvolvendo através dos séculos, dos milênios, chegam os espíritos e diz assim: Deus é a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. Uma resposta inteligente para uma pergunta inteligente. Ora, Deus é inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, ou Deus é Pai e Deus é amor? Deus é tudo isso, Deus é Pai, Deus é amor, Deus é a causa primeira de todas as coisas, Deus é a inteligência suprema, e tem muito mais coisas que a gente não iria compreender, porque não dá para definir Deus. Isso é uma definição, mas que a gente pode alcançar. A gente não compreende ainda Jesus. A gente não consegue colocar em prática os ensinamentos de Jesus, dirá do Criador. E Jesus não aceitou o adjetivo de bom. Ele disse que Deus era bom. Então ele apresentou um modelo. O modelo da perfeição é Deus. Não sou eu, não. Deus. Olha o quanto nós temos que caminhar. O quanto precisamos caminhar. Tudo bem até aí? Question? No question? Vamos prosseguir. Adilane, leia um pouquinho, senão quem vai dormir é você. Vamos para a alma. Só tem mais 2h30 de aula, tá? Não, aguenta firme aí. Já estou acabando. Vamos embora. A Há alma. no homem um princípio inteligente, a que chamamos alma ou espírito, independente da matéria, e que lhe dá o senso moral e a faculdade de pensar. Olha, então há no homem algo a mais do que o corpo físico, o que ele chamou de alma ou espírito. Alma ou espírito. Tanto faz, né? Que no livro dos Espíritos ele define como o ser inteligente da criação. Deus, a inteligência suprema. O que é supremo, Rafaela? Acima. Não tem ninguém acima dele. É o tal no topo, né? Deus é supremo. Inteligência suprema. E o homem, o ser inteligente, olha a inteligência. O ser inteligente da criação. Então Deus nos fez inteligentes. Ele é a inteligência suprema.
E Ele nos deu inteligência. E a gente vai desenvolvendo essa inteligência ao longo dos milênios. Milênios e milênios. A gente vai se desenvolvendo até que um dia a gente vai poder conhecer Deus. E dizer com Jesus: eu e o Pai somos um. Ah, mas Jesus está muito longe. Ou como Paulo de Tarso: não sou eu mais quem vivo, mas o Cristo que vive em mim. Quando a gente tiver esse tipo de atitude, isso vai acontecer quando nós quisermos, aí vamos conhecer Deus. Tudo bem, Suzy? Então vamos sair daqui. Hoje você vai sair daqui pensando em Deus, vai para casa pensando em Deus, vai dormir pensando em Deus, vai fazer uma prece para Deus e vai dormir pensando em Deus. Quantas vezes nós repetimos aqui a palavra Deus hoje? Várias vezes, né? Então vamos lá. Aí agora entrou na alma. A alma sobrevive ao corpo físico, sobrevive e independe da matéria. Aonde você está? Você acabou de ler número 4. Ah, sim. Aí vai embaixo aí. Se o pensamento fosse uma propriedade da matéria, ver-se-ia a matéria bruta pesar. Pensar. Ó, se o pensamento fosse uma propriedade da matéria, a matéria bruta ia pensar. A pedra ia pensar, a árvore ia pensar, o defunto ia pensar, porque o cérebro está no defunto. Então, se o defunto está com o cérebro e não está pensando mais, alguma coisa saiu dele. Morreu. Aí o médico diz: ele não tem mais vida. Sim, porque a vida do corpo pereceu, mas quem animava o corpo era alguma coisa que ele não vê. É alguma coisa que ele não vê. E essa alguma coisa é a alma, ou o espírito. Claro que tem a energia, que é o fluido vital, que anima o corpo. Então, essa energia se vai e a alma se desprende. Vai, Adilane. Ora, como nunca se viu a matéria inerte, dotada de faculdades intelectuais, e quando o corpo está morto, ele não pensa mais. É preciso concluir que a alma é independente da matéria e que os órgãos são apenas instrumentos com a ajuda dos quais os homens manifestam seu pensamento. Ficou bem claro? Foi isso que a gente falou. Pensa num caramujo. Vai o caramujo arrastando aquele caracol nas suas costas, né? Um caramujo grande, fica mais fácil ainda. Vocês já viram caramujo, todo mundo sabe o que é caramujo, né? O caramujo vai arrastando. Quando o caramujo morre, aquela casca dele fica ali, né? O caramujo não era aquela carapaça. Ele arrasta aquela carapaça com ele, né? Está colado nele. Ele não abandona aquilo ali, não. Ele vai crescendo com a carapaça. Eu estou chamando carapaça aquilo, né? Se tiver um biólogo me ouvindo, me desculpe aí a ignorância. É o nome que eu estou dando. Assim como o caramujo, o ser vivo, não é aquela crosta, aquela carapaça, aquele caracol, o homem não é o corpo. E nós temos inúmeros exemplos aqui. Não é a motivação da aula hoje não é falar da existência da alma. A gente está partindo do princípio que todo mundo já tem isso aí na cabeça como matéria dada, né? 5. E para terminar, as doutrinas materialistas são incompatíveis com a moral e subversivas da ordem social. As doutrinas materialistas são incompatíveis com a moral e subversivas da ordem social. Por quê? A doutrina materialista diz que morreu o corpo, acaba tudo. Se morreu o corpo, acaba tudo, eu tenho que cuidar de mim, que se dane os outros, cada um que cuide de si. Vai tudo acabar.
Então deixa eu aproveitar o máximo. Eu posso fazer o que eu quiser. Porque quando eu morrer, acaba tudo. Não tem consequência nenhuma. Não tem consequências morais, porque vai acabar tudo. Por isso o mundo está desse jeito, porque tem muitos materialistas. Se você pensa que tudo se acaba com a morte, eu posso matar, eu posso roubar, eu posso usar qualquer tipo de droga, eu posso fazer aborto, eu posso fazer o que eu quiser, usar meu corpo do jeito que eu quiser, ter relação com bicho, com gente, com o que eu quiser. Isso me dá prazer, então eu tenho que viver o prazer, porque vai tudo acabar. Com isso, há uma perversão social. Com isso, como ele colocou aqui, há uma moral subversiva. Para que ser ético? Para quê? Essas regras morais, o homem que inventou. Deus não existe. A alma, conversa fiada daqueles fanáticos. Aí é uma subversão. Aí é um caos social. Por isso. Aí ele diz aqui, né? Ainda estou nessa aqui para a gente rezar para terminar. Segundo os materialistas, exatamente isso que eu acabei de falar. Segundo os materialistas, o pensamento fosse secretado pelo cérebro, como a bile é secretada pelo fígado, resultaria que com a morte do corpo, a inteligência do homem e todas as suas qualidades morais retornariam ao nada. Que os pais, os amigos e todos aqueles a quem fomos afeiçoados estariam perdidos, sem retorno. Que o homem de gênio não teria mérito, já que deveria suas faculdades transcendentais apenas ao acaso de sua organização. Que não haveria entre o imbecil e o sábio, senão a diferença de mais ou menos cérebro. Que ideia, né? Esquisita. Mas é assim, o materialista é assim. Você deu sorte e veio inteligente. E eu não vim. Vamos parar por aqui? Volta no 5. Né? As consequências dessa doutrina seria de que o homem, não esperando nada além dessa vida, nenhum interesse teria de fazer o bem. Entendeu, Suza? Entenderam? Então a gente vai ver aqui a número 5 novamente na próxima semana. Vamos fazer a nossa prece. Página 43. Eu vou começar ali falando sobre a alma de novo. Vamos começar na 42, a alma. Eu revejo esse item 4 e o item 5. Vai voltar tudo de novo. Não é tudo de novo, minha filha, porque eu só li o item 4. Eu não li o item 5 todo. Então, a gente releu o item 4, o item 5, o 6 e o 7 e termina, vai até o 9, sobre a alma. Semana que vem a gente fala sobre a alma. Entenderam? Alguma pergunta? No question? Então vamos fazer a nossa prece. Quer fazer a prece, Edilane? Não, senhor. Então agradecemos mais uma vez ao nosso mestre Allan Kardec pelas suas anotações sábias e que nos faz pensar muito a respeito, tocando a fibra de nossas almas. Agradecemos ao Espírito Verdade que nos trouxe a codificação, ao mestre Kardec que reuniu em feixe essas ideias, dividindo-a, um trabalho incansável de um pedagogo exemplar. Muito obrigado, querido irmão. Muito obrigado à direção espiritual da nossa casa, que nos proporciona momentos de enlevo como este, de estudo, de compreensão da vida
da alma, da vida futura. Obrigado ao altivo, obrigado a todos vocês que estão aqui conosco. Que seja então em nome do nosso irmão altivo, da direção espiritual da nossa casa, em nome de Allan Kardec, do nosso Leon Denis, que deu continuidade a essa doutrina de amor, em nome do amor, do nosso amor, do teu amor, Jesus, mas acima de tudo, em nome do amor de Deus, nosso Pai, é que damos por encerrado os estudos da tarde e noite de hoje, aqui no SEAP. Que assim seja. Graças a Deus.